Salve progressistas, eu sou o Clayson. Muitas pessoas estão preocupadas com essa postura do Bolsonaro de colocar tanques na porta do Congresso no dia da votação do voto impresso. É uma preocupação legítima, tá? Não tenha dúvida. Bolsonaro quer fazer uma demonstração de força utilizando esses tanques aí e, de fato, as pessoas falam, poxa, mas em primeiro lugar, para que isso? Né? Qual é o motivo de fazer uma coisa como essa? E as pessoas muitas vezes procuram, Clayson, mas que loucura é essa? O que está acontecendo? O que você pode falar a respeito disso? A primeira questão eu quero te passar é te tranquilizar. Bolsonaro talvez seja o político mais bravateiro da história do Brasil. Ele é bravateiro. Ele é um cara que tem uma personalidade infantiloide. É bom lembrar que crianças têm uma maturidade muito maior do que o Bolsonaro. Tem muita criança aí que dá show, viu? Então é importante a gente não associar Bolsonaro a crianças. Ele age como uma criança, mas aquelas crianças birrentas que não sabem lidar com o fracasso, que não sabem lidar com o não. Crianças que não sabem lidar com a contrariedade, que não sabem ser contrariados. Aí você não compra a bolacha recheada e ela começa a chorar lá no supermercado, fazendo birra, dando murrinho no chão. Bolsonaro é isso, que é típico de uma pessoa com um desenvolvimento intelectual muito reduzido. O Bolsonaro é curto de inteligência. Então ele, de certa forma, ele tenta compensar essas situações todas com atitudes imbecis, estúpidas, ridículas, que muito mais demonstram uma fraqueza, uma covardia, do que o que as pessoas estão dizendo, uma demonstração de força. Não, uma demonstração de covardia. O próprio Randolph falou muito bem a respeito disso. É um covarde. É um sujeito que tenta utilizar algo que não é dele. O exército não é do Bolsonaro, não é sequer da presidência. O exército está lá para servir ao país, a nós, ao povo. O exército serve ao povo do país. Então ele sequer tem este poder que ele tenta demonstrar. Esse desfile, ele acontece todo ano. É importante a gente levar em consideração que até certo ponto isso já estava previsto, já iria acontecer. É que, na verdade, esse desfile ele vai para uma certa cidade ali, satélite de Brasília, e eles resolveram dar uma desviada nesse desfile para que a Marinha possa entregar lá para o Bolsonaro um convite, formalizar uma coisa assim, para fazer uma graça, na verdade, uma puxadinha de saco. Mas nada mais do que isso. A verdade é que esses tanques ali não significam absolutamente nada. Não tem nenhuma importância, nenhuma relevância. É mais um desfile militar. Os militares brasileiros não vão para a guerra, não tem nenhuma ação específica que envolva militares. Então calma, também não é para ficar tão apavorado. A gente fica, na verdade, um pouco triste de ver um sujeito que quer criar uma situação em torno disso que não vai levar a lugar nenhum, mas que, de certa forma, para o militante bolsonarista, é o êxtase. Se você entrar em grupos bolsonaristas hoje, você não vai acreditar no êxtase, porque é isso que eles querem. Eles acham que isso tem alguma importância, eles acham que isso vai melhorar o país em alguma coisa, né? Tem pessoas que acreditam que um desfile militar e parar tanque de guerra lá na porta do Congresso vai mudar o Brasil para melhor, vai trazer algum benefício, vai fazer parar a fome de algumas pessoas, vai diminuir as queimadas no Pantanal, na Amazônia, vai melhorar a situação financeira de 15 milhões de desempregados, vai dar emprego, vai acontecer alguma coisa de bom para o país. Na verdade não vai acontecer porcaria nenhuma, é só uma alegoria, é só uma amostra de ingenuidade, de infantilidade mesmo, que é típico do bolsonarismo, que é típico do Bolsonaro. Bolsonaro, ele é o rei em dar tiros na água. Não serve para nada, é voo de galinha, tudo que ele faz é para nada. E, claro, sempre por trás das ações do Bolsonaro, prejuízo, um prejuízo atrás do outro. A gente viu agora recentemente, vou até trazer essa informação aqui, sempre lembrando para você dar o like aqui no vídeo. Não se esqueça desse like, hein? Seu like é muito importante, se inscreva no canal, ative o sininho, nos ajude a chegar nessa meta aí dos 300 mil inscritos. Estamos pertinho dos 250 mil. Dê essa força, se inscreva aqui no canal. Nós tivemos uma reportagem que saiu no Globo
que mostra o que é o perfil do Bolsonaro, né? Ele é um pavãozão, ele é o pavão. Não é à toa que o filho dele criou um perfil falso com o nome de pavão, né? Pavão misterioso, pavão. Porque esse é o Bolsonaro, ele é um pavão. Ele foi inaugurar uma ponte, segundo o Globo, a ponte custava R$255 mil. E o custo para que ele fosse inaugurar essa ponte foi de R$711 mil. O custo para que ele pudesse ir lá inaugurar, os gastos com o deslocamento terrestre da comitiva, teve R$609 mil desse deslocamento, teve R$50 mil de diária, teve R$50 mil de cartão corporativo. Ele gastou tudo isso para inaugurar uma ponte de madeira. Olha a foto aí para você ver, que custou R$211 mil. Perdoe, R$255 mil. Ele gastou R$711 mil. Esse é o Bolsonaro. A gente está vendo eles fazer esses passeios de moto aí pelo Brasil, e o gasto que você tem de deslocamento, de comitiva, de diária, né? Porque tem que ter seguranças junto com ele. O gasto é absurdo. Ele teve agora em Santa Catarina e todo mundo estava lá esperando que ele ia fazer algum anúncio de algum investimento, alguma coisa que ele ia fazer para Santa Catarina, e ele não falou absolutamente nada. Ele foi lá para passear de moto e mais absolutamente nada. Ele não fez mais nada. Nada, zero. Não teve um fundamento, não teve uma justificativa. Foi só para passear de moto. Para piorar, um dos que estavam lá, um jovem lá de 20 e poucos anos, que foi lá passear de moto, na volta bateu a moto e ainda morreu. Então, o resultado final desse passeio de moto do Bolsonaro foi um morto. Não teve mais absolutamente nada. Zero. Foi só para fazer propaganda política. 2022. E para arrebanhar esse grupo de fanáticos que fica como debilóides, babando, porque o Bolsonaro vai fazer um desfile militar no dia de uma votação, de um voto impresso, que tudo leva a crer que não vai ser aprovado. As chances de não ser aprovado são gigantescas. Quase certo que não será aprovado. Como não foi na comissão especial 23-11. Reprovaram o parecer. Então, a verdade é que existe um motivo para tudo isso. E é importante você não perder o foco. O objetivo da gente sempre convidar você para participar das análises que a gente apresenta e as reflexões aqui do canal é para que você possa compreender o que está por trás de todas essas ações. E sabe o que está por trás de tudo isso? É o caos que o Bolsonaro precisa sempre impor. Se você vê um inferno, é que talvez você já tenha esquecido, mas eu quero te lembrar, infelizmente eu tenho que lembrar, o inferno que foi esta porcaria desta cloroquina. O tanto que o Bolsonaro encheu o saco. Aquela discussão toda, todo mundo dizendo, esse troço não funciona, isso não dá certo, cientificamente falando, é um desastre, pode prejudicar pessoas. Temos aí a Capitã Cloroquina no meio dessa história toda, né? Essa Mayra aí, que é uma política aí, foi candidata ao Senado e provavelmente vai ser candidata novamente o ano que vem. A Capitã Cloroquina, que agora até dizem até que querem levar ela para a Haia, né, por ter defendido cloroquina, um tratamento que faz mal para as pessoas e não ajuda em nada. E Bolsonaro apresenta caixinha de cloroquina para a EMA, faz reunião com as pessoas levantando a caixinha de cloroquina como se fosse um ser, né? Um inferno que foi isso. Até o ponto em que não teve mais como defender isso mais, não teve mais como defender. Ele parou de defender isso e começou com essa porcaria desse voto impresso. Aí os zumbis que estavam todos lá, cloroquina, 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 pararam de falar sobre isso e encher o saco do país e começaram agora a falar em voto impresso, voto impresso, voto impresso. É isso, Bolsonaro é isso. Ele sai de uma loucura para começar outra, sempre para instalar o caos. E por que ele precisa instalar o caos? Por um motivo só. Porque não é negócio para o Bolsonaro estabilidade. Se tiver tudo no lugar, se tiver tudo bacana, se tiver tudo estável, o Bolsonaro vai ter uma demonstração, o Brasil vai ver o quanto ele é medíocre, o quanto ele é incompetente.
o quanto ele é um não gestor. Então ele tem que ficar o tempo todo instigando as pessoas ao caos, a trazer debates infrutíferos. Qual foi a mudança para a pandemia ele defender cloroquina? No meio de toda a loucura, ele ficar falando apenas e exclusivamente de cloroquina, o que isso trouxe de benefício. A gente sabe que foi o processo inverso. Isso provocou mortes. Muitas pessoas morreram. E é um sujeito que demonstrou claramente a sua incompetência durante a pandemia. E a prova disso, infelizmente, a gente fica triste porque são muitos mortos. Né? Um país recordista mundial em mortos. Mas ele precisou defender tratamento precoce, cloroquina, para ele criar uma situação que pudesse, de alguma forma, esconder a incompetência dele. Ele cria o caos para que ele possa não ter estabilidade, porque a estabilidade expõe a incompetência dele. Estabilidade expõe a mediocridade dele. Então tem que estar o tempo todo brigando, tem que brigar com o STF, tem que brigar com o Congresso. Olha, o Congresso, as pessoas não querem ter... E ele mente, né? Sempre mentira. Tanto que agora ele está arrolado nesse processo das fake news justamente porque mentiu a respeito de voto impresso. Ele é um sujeito mentiroso, canalha. Usou a TV estatal, dinheiro público, para defender notícias falsas. Tem que ser processado e punido por isso. Usou dinheiro público para defender notícias falsas. Falou que ia trazer uma solução que iria revelar sobre voto impresso e mentiu. Pegou muito mal. A cada mentira que ele fala, ele diminui a sua aprovação, as pessoas ficam mais revoltadas. Cadê a comprovação? Cadê a comprovação de que houve fraude nas eleições? E ele afirmando, vou dizer que há comprovação. E aí no dia ele diz, olha, não tem comprovação, não tem como provar. Então, realmente é uma situação que a gente tem visto que as pessoas se preocupam, mas eu quero dizer para você, em resumo, não se preocupe, é um bravateiro. É um imbecilzão, um canalhão que fica o tempo todo instigando esses debilóides que acompanham ele loucamente, que parecem pessoas que vão a qualquer momento começar a babar e jogar sorvete na testa, de tão imbecis que são, e que ficam malucos, amalucados completamente, porque vai ter um desfile militar na porta do Congresso. Não tem condições dele colocar em prática um golpe no Brasil, acredite nisso, não há condições, porque ele está isolado. Ele teve que... Olha, os três principais, Marinha, Exército e Aeronáutica, saíram do governo. Ele teve que substituir os três. Ele não tem um apoio total dentro do Exército, dentro das Forças Armadas. Ele teve que colocar lá pessoas que são meros fantoches, assim como foi Pazuello, um sujeito que estava lá somente para poder dizer amém para ele. Paralelo a isso, a gente vê o Bananinha visitando o Trump, porque eles querem isso, eles querem se aproximar a esses líderes imbecis. A grande verdade é que em todas as democracias sempre vai ter grupos de debilóides, de imbecis, sempre. Isso, todas as democracias. Isso acontece em países da Europa, aconteceu nos Estados Unidos, mas quase nunca eles conseguem o que aconteceu aqui no Brasil, que foi colocar o líder dos imbecilóides na presidência, na liderança máxima, e quase sempre eles se isolam em grupos cada vez menores e cada vez mais desidratados, porque ninguém vai defender o louco, maluco. A gente quer trabalhar em paz, viver em paz, ter uma vida pacífica, e a gente quer prosperar, a gente quer ter uma vida melhor, a gente quer um país melhor. E qualquer pessoa com o mínimo de consciência está vendo o desastre que é ter um debilóide na presidência. Então se acalme, nada demais vai acontecer. Se realmente ele levar a cabo esse desfile, vai acontecer o desfile lá na parte da manhã, eles vão pegar isso daí, vazar. Na parte da tarde vai ser votado o voto impresso, muito provavelmente não vai ser
aceito e muito provavelmente vai cair no Congresso. E tudo que isso que o Bolsonaro está fazendo acaba piorando a situação. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque seu comentário aqui. A gente sempre lê os comentários aqui do canal. Não se esqueça desse like, porque aí outras pessoas como você podem acompanhar esse vídeo. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar na nossa meta dos 300 mil inscritos. Uma meta ousada, mas está trabalhando para chegar lá. A gente se encontra numa próxima. Grande abraço.